Douglas Rosa, sou produtor cultural, professor de música, trabalho em Barra Velha, na pasta da cultura e sou proprietário da empresa DLL. Hoje faremos essa parceria com a FECAM para poder conversar um pouquinho com vocês sobre a aplicação da Lei Paulo Gustavo. A lei muito importante no Brasil, entendemos que passamos por momentos muito difíceis e a área da cultura é uma área muito afetada pelo que nós passamos. Então, foi preciso criar essa lei, né? Muitas pessoas pereceram, perderam seus queridos e a gente conseguiu esse recurso para que chegassem nas mãos dos produtores culturais. Então foi muito importante e nós entendemos que a aplicação da lei foi muito difícil para a gente entender cada passo, em cada momento, o que fazer. Então muitos municípios passaram por problemas ali para a implementação da lei em seu município. E consequentemente os produtores culturais também não entenderam como ela se daria e de tão ampla como foi a lei, ela não foi de uma maneira direcionada, ela facilitou muito para que os gestores aí direcionassem esse recurso para os produtores culturais. Então é muito importante que a gente está tendo esse momento para poder conversar um pouquinho mais sobre a aplicação da lei. Muitos municípios passaram por muitas dificuldades aqui e eu quero falar agora dos momentos em que estamos vivendo. Momento muito importante da aplicação da Lei Paulo Gustavo no Brasil como um todo, tá? E eu quero aqui apresentar para vocês 3 situações que talvez o seu município possa se enquadrar. A primeira delas é o seguinte: o seu município já lançou edital, já selecionou os projetos, já pagou os proponentes e agora está tranquilo, só esperando a prestação de contas, a execução, para que possa prestar contas aí no final do ano que vem. O segundo momento é você estar com o edital aberto, o seu município está com o edital aberto. Bom, que legal! Agora os produtores estão cadastrando os seus projetos lá e você só está esperando dar o tempo do edital para então encaminhar esses projetos para os pareceristas que avaliarão esses projetos e darão suas notas e selecionarão os melhores projetos. Assim o seu município poderá distribuir esse recurso para esses proponentes, para que eles possam executar o seu projeto e assim você possa prestar contas lá no final do ano que vem. A terceira situação é um pouquinho mais complicada. Então a gente vai subdividir ela em 2 partes. A primeira parte é o seguinte: você tem a sua adequação orçamentária realizada, mas ainda não fez o seu edital. A segunda, você não tem a sua adequação orçamentária realizada e não tem o seu edital. E agora, Douglas, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou falar para os meus produtores culturais que esse dinheiro vai voltar para o Estado, se nós temos até o prazo de 31 de dezembro de 2023 para efetiva aplicação da lei no nosso município? Bom, fique tranquilo, meu caro gestor cultural, meu caro produtor cultural, então fique calmo, sabemos da importância aí do seu trabalho no município, como eu trabalho também no município e entendo que cada prefeitura tem a sua maneira de agir. Então, por exemplo, às vezes a pasta da cultura ela é atrelada a outras pastas, como por exemplo o turismo, como por exemplo o esporte, como por exemplo a educação e assim por diante. Sabemos que muitos municípios não têm a mão de obra necessária, pessoal, recursos necessários para estudar ali a lei. Às vezes nós temos que fazer várias coisas ao mesmo tempo e não temos tempo de nos dedicar a isso. Barra Velha foi privilegiada porque nós tivemos tempo de estudar essa lei, de nos debruçarmos aí no texto de lei, entrarmos em fóruns, questionarmos e assim conseguimos ser a primeira cidade do estado de Santa Catarina a lançar o nosso edital. Então você, gestor, que ainda está tentando lançar o seu edital, fique tranquilo, a lei foi prorrogada, sim, foi prorrogada para
31 de dezembro de 2024. Ela foi prorrogada pela Lei Complementar 224A, né? Que muda aí a Lei 195, que é a Lei Paulo Gustavo. Então é interessante, eu quero aqui comentar com vocês sobre 3 artigos importantes e que a gente precisa entender que essa lei complementar ela modifica. Sabemos ainda que precisa ainda que o presidente venha sancionar a lei para a gente ter o texto como completo, para a gente entender o texto completo. Então a gente vai precisar esperar o presidente sancionar, mas a gente já sabe que já está aprovado na Câmara, que já está aprovado no Senado, e agora só falta mesmo o presidente sancionar a lei, e vai ser provavelmente na semana que vem aí. Então, ótima notícia para todos, e é importante que a gente venha comunicar aqui vocês, né? Para ficar tranquilo. Então a gente vai agora explanar aí em cada momento que você está, o que você tem que fazer. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Artigo 22, que era a Lei 195, dizia que você, gestor municipal, teria que implementar a lei até 31 de dezembro de 2023. Muito em cima da hora aí, né? A gente não conseguiu, muitos municípios não conseguiram. Agora a Lei Complementar 224A, o que ela faz? Ela revoga, ela modifica esse artigo 22 e agora passa a vigorar que você terá o prazo para implementar aí a Lei Paulo Gustavo até o dia 31 de dezembro de 2024. Então tem um prazo bem grande aí. Mas o interessante é que também nós temos 2 artigos que foram modificados. O artigo 11 e o artigo 12. O que o artigo 11 falava? O artigo 11 falava que o município teria 180 dias para adequar-se financeiramente, fazer aquela adequação financeira ali, adequação orçamentária, né, no ano, para poder utilizar esse recurso. Muitos municípios não conseguiram ou conseguiram de última hora, ou não tenha uma articulação talvez ali política dentro do município. Então talvez ficou difícil para alguns municípios isso aí. Então esse artigo foi revogado, tá? Vamos entender como é que vai se proceder, mas esse período de 180 dias aí foi revogado. E o artigo 12 também falava sobre isso, sobre os estados e o Distrito Federal, que era daí um prazo um pouco menor, aí 120 dias. Então esses 2 artigos foram revogados. Lembrando que a gente vai ler o texto ainda em outro momento, para que a gente possa entender ele de uma maneira mais geral. Lembrando que ainda precisa ser sancionada pelo presidente. Então, basicamente foram esses 3 artigos aí importantíssimos que mudaram para que você possa ter um tempo hábil, né, para aplicar a lei aí no seu município. Douglas, é o seguinte, falando sobre readequação orçamentária, é o seguinte, vamos lá para talvez essa situação do seu município. Bom, você fez a adequação orçamentária esse ano, 2023, no exercício fiscal aí do seu município, só que você quer pagar os proponentes e já que tem a prorrogação da lei, você quer pagar só no ano que vem. Bom, você pode fazer isso, se a prefeitura empenhar esse recurso este ano, tá? Então, você tem a adequação orçamentária, tem um edital lá, a prefeitura empenha esse ano, tá? 2023, tem adequação orçamentária em 2023, tem que empenhar em 2023. Aí você consegue pagar em 2024. Não tenho adequação orçamentária, não tenho tempo hábil para fazer isso. Tranquilo, faça no ano que vem, faça o empenho no ano que vem e faça a lei no seu município em 2024, certo? Bom, Douglas, é o seguinte, eu posso fazer minha adequação orçamentária, eu tenho uma ligação aqui com os vereadores, são meus amigos, eu consigo passar a adequação orçamentária e eu posso empenhar o ano que vem? Não, você não pode empenhar o ano que vem. Essa adequação orçamentária é válida para esse ano, para o ano que vem é outra adequação orçamentária, então fique atento com isso, porque é muito importante. Agora, meu querido, nós precisamos saber e entender que cada gestor e que cada funcionário público tem a sua maneira de trabalhar. Talvez você não seja chegado amigo do prefeito ou amigo dos vereadores e talvez não tenha um bom diálogo com eles.
talvez isso dificulte o seu caminho para chegar a adequar aí o orçamento aí da sua pasta. Então, o mais sensato possível, e é o que a gente recomenda, é que você tente conversar, tente explicar e explanar. Agora com o adiamento da lei, né, com a prorrogação da lei, os municípios aí, os vereadores e também o poder legislativo e o executivo, eles já sabem da lei, então eles já sabem que esse recurso vem, então eles são mais maleáveis com essa questão. Mas lembrando sempre que o diálogo é muito importante para que você possa conseguir fazer todas as atividades que você pretende dentro do seu município, sobretudo a aplicação de uma lei federal que vem esse recurso para os municípios. Alguns municípios têm bastante recurso, outros municípios não têm tanto, mas é um recurso que vem federal para você aplicar. Então, converse, explique, explane, para que possa se enquadrar da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Eu acho que isso é muito importante, né? Essa questão, esse diálogo com os gestores é importante, né? Com o poder legislativo e com o poder executivo da sua cidade. Depois da adequação, a gente parte aí para o edital, né? O edital também é muito importante e ele é que vai nortear toda a aplicação da lei no seu município. Então, um edital bem feito, bem coeso, né, bem escrito, de maneira bem clara, é importante você conseguir explanar isso, tá? Lembrando que as oitivas são importantes demais para a elaboração do seu edital. Veja bem, você agora está trabalhando com o seu produtor cultural, com o artista, com a pessoa que necessita. Então ele que vai falar o que ele precisa. Ele que vai dizer como que ele quer distribuir esse dinheiro, de que forma que você vai elaborar os artigos, ali, os incisos do edital, para que ele consiga entender de uma melhor forma, tá? Elaborando junto com ele, pegando as ideias. Como, por exemplo, o produtor cultural chega para você e diz o seguinte: ó, vamos fazer aqui no nosso município que as pessoas que podem se inscrever nesse edital estejam morando no nosso município há mais de 5 anos. Ok? Você pode colocar isso no edital, porque foi o que? Determinado na oitiva, foi determinado com os produtores culturais. Lá eles determinaram isso, que seria 5 anos. Porém, se você colocar um artigo ou um inciso desse sem a consulta deles, é muito perigoso, porque aí você vai estar excluindo talvez muitos produtores culturais que moram ali há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos. Então é importante que você entenda isso, a questão das cotas, ser bem distribuídos, ser bem explicados, para que todos os produtores consigam entrar com seus recursos, consigam entrar com os seus projetos, obter o seu recurso e assim executar o seu projeto da melhor forma possível, beneficiando o produtor cultural, beneficiando o município, trazendo coisas novas para o município, beneficiando as pessoas que precisam, as minorias. Então é importante que o edital seja muito claro, muito bem elaborado, e para que não cause problemas futuros para você. Então, entendemos que precisamos fazer várias coisas aí para que a implementação da lei possa acontecer no nosso município. Mas ainda tem muito município que, como eu já mencionei aqui, não tem material humano necessário para conseguir implementar a lei lá no município. Então, o governo ele já te deu uma mão para que você pudesse não trabalhar tanto assim. Então, o governo reservou 5% para as pessoas que trabalham administrativamente, ajudando os municípios com assessoria. Então, você pode reservar esse 5%, claro, para os produtores culturais. Você pode colocar lá, bom, eu consigo fazer aqui o meu edital, consegui fazer aqui as oitivas, consegui fazer tudo certinho aqui, e esse 5% eu distribuí para os produtores culturais. Certo, tudo ok. Parabéns para o município que conseguiu fazer isso, mas tem município que não consegue, porque ele trabalha em 3 áreas diferentes. Talvez ele trabalha
na cultura, trabalha também no esporte, também trabalha na educação e não conseguiu. Por isso esse 5% ele é muito importante, porque ele também é uma verba reservada para esses produtores, para essas pessoas que trabalham administrativamente. Eles também precisam, também foram afetados pela pandemia, também foram afetados financeiramente, então, como todos no Brasil, como todos no mundo, né? Então eles também têm essa necessidade. Se você está passando por alguma dificuldade, não esqueça que esse 5% você pode usar para te ajudar administrativamente. Então você aí não se preocupa com o edital, não se preocupa com a escuta pública, não se preocupa depois com a prestação de contas, dependendo de quem você contratar e o serviço que ele vai te prestar. Mas preste atenção, porque não são todos os produtores aí, não são todas as pessoas que trabalham isso que também vão te ajudar da melhor forma possível. Então, fique atento, pesquise o currículo, veja com quem essa pessoa trabalhou, veja com quais cidades ela trabalhou, com quais cidades ela ajudou. Então é importante, é interessante também você estudar um pouquinho sobre isso e reservar esses 5% aí para os produtores culturais que também trabalham com assessoria, que também trabalham administrativamente. Então, hoje era esse o vídeo, essa notícia maravilhosa da prorrogação da lei. Você pode ficar mais tranquilo, você pode ficar mais calmo, que a lei vai ser aplicada aí no seu município. Então a gente está muito feliz que essa lei foi prorrogada e foi uma decisão assertiva, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, e agora com certeza ali com o presidente sancionando a lei. Então nós vamos ter aí mais um período aí. Última coisa, mas não se esqueça que se você deixar essa lei para implementar para o ano que vem, nós teremos mais uma notícia boa, né? Mas também bem trabalhosa. A Lei Aldir Blanc ela será implantada no ano que vem. Portanto, você trabalhará concomitantemente Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo. Portanto, precisa se organizar, precisa entender, precisa ler um pouquinho mais sobre a lei, se você ainda não leu, se você ainda não participou de fórum, se você ainda não pediu ajuda para alguma empresa de assessoria, se você ainda não implantou nada aí no seu município, fique tranquilo, tá? Mas se planeje, porque são leis de incentivo que precisam muito ser realizadas no seu município, em todos os municípios do Brasil. Então é muito importante que você se organize para distribuir esse recurso para quem precisa. Então, se você gostou desse vídeo aí, e se você sanou algumas dúvidas, eu fico muito grato pela parceria aí. Esse é um primeiro vídeo de outros que ainda virão. Então, valeu, tudo de bom para vocês, boa sorte e apliquem a lei, que é importante.